Nos concentrar para a prece, sabendo que somos energia, e essa energia é criada pelo Pai da vida, que é só amor. Todos nós vamos nos interiorizar e buscar no ímã a influência do nosso Espírito Protetor, e que Ele nos auxilie a elevar os pensamentos no melhor propósito em favor de todos aqueles que necessitam desse sentimento. Por isso, só temos que agradecer, Pai da vida, por estarmos novamente aqui, reunidos em nome de Jesus, para aprendermos a amar, para aprendermos a ter a tolerância necessária com todos aqueles que entendemos que nos ofende. Nos dê a força, a coragem para perdoar a esses irmãos, e que possamos igualmente, Senhor, sermos perdoados. O pão de cada dia, o lar que nos abriga, os amigos a qual estamos envolvidos nesta encarnação, são resultados da Tua misericórdia. Por isso nós só temos a agradecer. E também a espiritualidade amiga que nos consola, que nos instrui e que nos intui na prática do amor e do bem. Que assim seja. Nós temos hoje, com muita satisfação, Sidney Lourenço. Ele é trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. E todos já o conhecem. Se eu não o conhece, aqueles que vieram a primeira vez na casa, vocês vão conhecê-lo. Jesus te intua, porque ele vai nos falar sobre a contribuição do Espiritismo no progresso da humanidade. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Recorda-me que quando nosso Divaldo, em uma de suas palestras, ele se refere a uma passagem ocorrida com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ainda estava aqui na Terra, no seu consultório de medicina no Rio de Janeiro. Narra Dr. Bezerra de Menezes que ali, estando, já se preparando para ir embora, chegou um pai muito choroso, trazendo a sua filha de uma forma muito peculiar. E naquele instante, Dr. Bezerra de Menezes observou aquele pai muito aflito, pedindo para que atendesse a sua filha. Se ele não pudesse curar a filha, ele ia matar a filha e depois ia se matar. E quando o Dr. Bezerra de Menezes observa a jovem que veio um pouco mais atrás, sendo trazida por 2 enfermeiros fortes, com camisa de força, Dr. Bezerra de Menezes observa que aquela jovem, ela estava contida naquela camisa de força como se fosse um animal. Os dentes quebrados, sangrando a boca, porque em cada crise que ela dava, ela tentava morder as coisas, as pessoas, tudo que lhe passava na frente. As unhas tinham crescido de tal forma que tinham penetrado nas mãos, o corpo não higienizado, e a atitude era de uivar como se fosse um animal. Dr. Bezerra de Menezes, olhando aquela jovem, naquele sofrimento, percebeu que junto a ela havia um espírito que a atenazava, trazendo dificuldades para a sua área intelectiva, moral. E ele disse ao pai: desamarre-a, porque o irmão que está com ela está sofrendo tanto quanto ela. E o pai disse: mas, Dr. Bezerra de Menezes, se eu desamarrar, é um animal que está enjaulado, ela vai lhe agredir. E ele disse: eu mereço se ela me agredir. E naquele momento que os enfermeiros traziam mais próximo do Dr. Bezerra de Menezes, ele se levanta, vai junto à jovem e abraça a jovem e começa a chorar. E diz ao seu ouvido: meu irmão, nós somos 2 infelizes, você e eu. Você, que o ódio te enlouqueceu, e eu, se fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E naquele instante, abraçado àquela jovem, chorando, com a emoção à flor da pele, ele percebe que o espírito que estava junto àquela jovem também começou a chorar. E naquele ato, daquele momento de tanta emoção, ele percebeu que podia tirar a camisa de força. E foi soltando os laços da camisa de força. E o pai disse: não faça isso, doutor Bezerra, ela vai lhe agredir.
eu mereço se ela me agredir. E já quando liberou os braços da jovem, ele já esperava a bufetada. Quando, na realidade, o espírito que estava junto à jovem se jogou aos pés do Dr. Bezerra de Menezes e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E Dr. Bezerra de Menezes: tu deve ser feliz, meu filho. Mas se eu for feliz, diz o espírito que influenciava aquela jovem, se eu for feliz, ela também será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que agora está na posição de seu pai. E Dr. Bezerra disse: é a lei da vida, meu irmão. Tu deves ser feliz. Ele diz: eu vou deixá-las. Não por causa deles que ainda continuo a odiá-los. Eu vou deixar porque encontrei alguém que me resolveu amar. Então, esse ponto dessa lição que apresenta o Dr. Bezerra de Menezes, numa experiência pessoal aqui na Terra, ele vem dar um ponto principal da ação da doutrina espírita. Porque quando a gente vai falar desse tema, da contribuição do espiritismo no progresso da humanidade, não é nada retumbante, nem nenhum movimento que vai transformar o mundo de uma hora para outra, as leis, nada, a sociedade. Mas é um movimento de esclarecimento para nós, espíritos que estamos caminhando na Terra, para entender um pouco o mecanismo na qual nós estamos inseridos. E quais são as características que nos atrelam ao passado, em outras existências, e à nossa vida atual. As consequências que nós estamos vivendo hoje, naturalmente, ligado às situações que nós criamos ontem, no passado distante. A característica que cada um de nós vivenciamos na Terra é o resultado de nós mesmos. Nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Aquilo que nós fizemos hoje vai redundar no futuro. E aquilo que nós vivemos hoje tem a ver com o passado. Só que, ao analisar pela ótica da doutrina espírita, nós percebemos o seguinte: tem como ajustar. É natural que alguns, às vezes, chegam à casa espírita, ao espiritismo, não encontram nenhum paramento, não encontram nenhuma estrutura externa, não encontram nenhuma ação de comportamento exterior para que se modifique. E é natural, muitas das vezes, que as pessoas, ao ter contato com a doutrina espírita, talvez um tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa quanto tempo, talvez ela perceba que a doutrina espírita, somente com as informações dadas, não é o suficiente para mudar o comportamento. E outros buscam outras paragens. E é natural. Todas as pairagens que existem, desde as crenças, desde das religiões, são paragens criadas ou desenvolvidas por aqueles seguidores do Cristo de formas diferentes, não importa. Mas há uma particularidade que, ao entrar na doutrina espírita, o primeiro passo que ele começa a estabelecer é criar as bengalas psicológicas do desculpismo. Achar que está no passado as consequências da nossa existência. Colocar em culpas em outros ou em outra situação, ou como um pecado original, para justificar as nossas dores, o nosso sofrimento. A doutrina espírita vai mostrar diferente. Por exemplo, ela vai mostrar que todos nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, nós estamos dentro de um grau evolutivo. Todos foram criados simples e ignorantes. Não tem ninguém que foi criado diferente do outro. Embora as características fisiológicas, as posições sociais, a posição material, os estudos, o conhecimento, pode diferenciar aqui na Terra, mas todos nós somos iguais perante Deus. Devido a isso, ao reencarnar, ao estarmos ligados ao corpo, precisamos caminhar para evoluir. Quando Allan Kardec pergunta isso aos espíritos, na questão 115, os espíritos respondem que todos os espíritos nasceram simples e ignorantes. Ou seja, simples por não ser complicado, ignorante porque não sabe, não conhece. Que vai desenvolvendo o seu potencial ao longo de diversas experiências. Essas experiências podem ser tanto no plano espiritual, como também no plano físico. O estágio em que nós nos encontramos são espíritos da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem têm uma característica muito interessante. Os espíritos da terceira ordem são aqueles espíritos considerados imperfeitos na classificação kardeciana, e as características gerais desses espíritos é que eles não compreendem a lei divina. Por não compreender a lei divina, a ação, a maneira de lidar com Deus, ou é uma dependência pessoal, psicológica, fisiológica, ou até mesmo de imagens, ou é uma dependência de agir como se Deus tivesse a obrigação de atender todos os nossos caprichos. Geralmente, o grupo de espíritos da terceira ordem age mais ou menos assim quando se relaciona com Deus. Por exemplo, no ato da prece. Faz uma prece a Deus e diz assim: Senhor,
entrego a ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio, para ver se Deus vai responder naquele tempo. Mas Deus não responde no tempo que nós, às vezes, imaginamos que vai responder. E aí tentamos pegar o problema para resolver e sempre dá alguma coisa errada. É nesse grupo que, às vezes, não estou falando de nós aqui, mas desse grupo da terceira ordem, que às vezes acorda de manhã com os dois pés esquerdos. E aí fica o dia inteiro. Parece que foi para o plano espiritual, teve contato com alguma coisa estranha e volta para o corpo meio fora da casinha. E aí briga com um, briga com o outro, discute com o outro. Tem gente que às vezes acorda rindo, mas meio-dia fica emborrecido. Talvez pela fome ou algo parecido. À tarde melhora um pouquinho, à noite está emborrecido de novo. Então, muitas das vezes tem dificuldade. Há aqueles que se encontram, depois de passar um final de semana maravilhoso, com todas as facilidades que o mundo apresenta, e quando encontra o outro na segunda-feira, ô fulano, como é que foi o teu final de semana? O outro, meu final de semana foi terrível. E aí narra, eu tive dificuldade, passei mal, fui para o hospital, cheguei lá, não tinha médico, e essa política, e aí começa a falar de todo mundo. E o que perguntou e agora está só ouvindo, ele fica ouvindo, esperando o outro, porque esse pessoal da terceira ordem, quando começa a falar, não para mais. E aí, na hora que ele está falando, o outro fica doido para falar alguma coisa, esperando ele respirar. Aí, quando ele respira, ele diz, contigo aconteceu isso? Comigo foi bem pior. E aí, narra mais desgraça ainda. E veja que o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro. Eu devia ter aumentado isso. Então, veja que esse pessoal da terceira ordem tem muita dificuldade de ser feliz, de ter paz, de ficar tranquilo. Muitas das vezes reclamam pela falta de alguma coisa e às vezes se perdem em excessos de outras. O pessoal da terceira ordem tem dificuldade, às vezes, de perdoar. Não perdoa de jeito nenhum. Tem uns que às vezes a gente encontra, quando conversam conosco, dizem assim, Sidney, eu estou magoado. Eu estou ressentido. Há quanto tempo? Há 15 anos. Mas por quê? Não me lembro por quê, mas que eu estou magoado, estou. Porque as pessoas às vezes guardam mágoa, ressentimento e fica. Aí adoece, tem problemas disso, problemas daquilo, porque o nosso corpo físico nada mais é do que um campo energético, que nós espíritos o induzimos à paz, à felicidade, à saúde ou ao desequilíbrio. Então, quando eu começo a estudar a doutrina espírita, eu percebo o seguinte, o corpo nada mais é do que um mata-borrão do espírito. Coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, quanto mais eu entendo sobre mim mesmo, quanto mais eu mergulho no entendimento da minha realidade como espírito imortal, eu preciso analisar em que parte que me toca nesta grande obra de transformação de mim mesmo. E é por isso que quando nessa mensagem, ou nessa narrativa dessa história de Dr. Bezerra de Menezes, vejamos alguns fatos. Primeiro, o espírito não perdoa, por ele ter sido traído em vida passada. Então, por mais que a gente ache que as situações ou comportamentos desajustados uns para com os outros, vai ficar esquecido com a morte? Não, não acontece isso. Aqueles que não perdoam, continuam achando que pode fazer justiça pelas próprias mãos. Foi no caso que aconteceu com essa alma. Bom, mas no meio do caminho ele narra, ele diz, ele andou por vários lugares. Ou seja, em vários lugares tentaram ajudar aquela jovem, que estava num quadro mental-emocional, psíquico desajustado, que a psicologia, que a psiquiatria, que a ciência, de uma forma geral, não conseguia contribuir. Embora indo em lugares religiosos diferentes, o espírito foi tratado como demônio, como Satanás, coisa que o espiritismo não trata assim. E ele, quando percebe que naquele local, Dr. Bezerra de Menezes o trata como irmão, ele então se desarma moralmente. Ele se desarma, porque o amor é capaz de fazer essa transformação. Por isso que quando eu analiso a doutrina espírita e alguém chega aqui na casa espírita, eu vou lá no centro tomar um passe, que eu estou com encosto, né? Estou meio pesado. A gente toma um passe. O passe ajuda? Claro que ajuda. É uma transfusão fisiopsíquica, que é uma colaboração daqueles que se predispõem a dar o passe. Ela entra na estrutura do nosso psiquismo, principalmente na glândula epífiso pineal, que fica na base do nosso cérebro. Penetra em nosso organismo essa energia fisiopsíquica, que é uma parte da fisiologia dos médios, e também psíquica, porque todos desejam bem, e também influenciado pelos bons espíritos que nesse ambiente morejam para auxiliar a todos nós. Bom, nesse instante, ao receber essa carga energética de positividade, ela penetra em nosso mundo íntimo, e através da nossa corrente sanguínea, nós distribuímos pelas nossas células, tirando as impurezas, levando saúde e equilíbrio. Mas para se manter em paz e em harmonia, é preciso que nós modifiquemos o nosso coração, a nossa mente. É necessário que a gente deseje o bem. É necessário que eu repense as atitudes que talvez eu tenha tido algumas desajustadas para repor no lugar.
Ou seja, é preciso que eu faça um complemento da ação. Porque só o passe não auxilia. Imagine se nós desencarnássemos e chegássemos no plano espiritual, alguém perguntasse assim, e aí, como é que foi lá? Ah, eu frequentei o centro espírita. E aí, como é que assisti palestra? Assisti. 10.900 palestras. Tomei uns 5.900 passes. A água fluidificada, bebi litros e mais litros. E ele vai te perguntar, e aí, o que você fez com tudo isso? Se tornou uma pessoa melhor? Ajudou alguém? Parou de ter pensamento negativo? Acreditou mais em Deus? Ou apenas usufruiu de tudo isso e não se utilizou? Então veja que a doutrina espírita nos dá a informação através do estudo, a maneira como nós devemos nos ajustar. Por exemplo, ao chegar aqui na casa espírita, desde o momento que eu penetro lá na porta, os bons espíritos já sabem, pelas suas características individuais de cada um de nós, a necessidade de cada um. Cada um já está recebendo a sua necessidade, só que não é nada mágico, porque milagre, na visão espírita, não existe. Não é nada de se transformar, apenas vai ajustar pontos ali e aqui, e o demais é nós que temos que fazer a nossa parte. Por isso, que quando nós analisamos essa questão do nosso querido Bezerra de Menezes, o que nós percebemos? O vínculo daquelas almas pelo ódio do passado continua, e volta no mesmo relação familiar ou no grupo familiar, aquela necessidade de se ajustar novamente. Por isso que Deus estabeleceu uma regra básica para que a gente pudesse ajustar a nossa sociedade. Como é que isso vai acontecer? No grupo familiar, nesse cadinho purificador. Muitas das vezes nós recebemos junto no nosso grupo familiar aquelas almas que por algum motivo nós desajustamos em vida passada. Narrarei um outro fato que está no livro Ação e Reação, de André Luiz, que vale a pena a gente pegar, fazer uma leitura, para criar as reflexões necessárias para a modificação nossa, o entendimento da vida familiar, ou até as características. São duas obras que eu aconselho a leitura. Uma é Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz faz uma análise de um grupo de indivíduos, de espíritos, que tem um entrelaçamento familiar, analisado em umas 5 ou 6 reencarnações anteriores até a reencarnação atual. Bom, mas o fato que eu vou narrar está no livro Ação e Reação, de André Luiz, aonde ele ali retrata um caso de uma jovem que ela está num quarto, num casebre muito pobre, e uma criança totalmente dependente dela fisicamente, porque tinha algumas paralisias, algumas dificuldades fisiológicas, e aquela mãe pobre, sem condições de nutrir ou ajudar, ou até manter aquela criança, perdeu a esperança, a vontade de viver. E queria acabar com a existência. Acabando com a existência, naturalmente, aquela criança também morreria, porque ela era totalmente dependente da mãe. E naquele momento que essa mulher, que estava o marido já hospitalizado por problemas da hanseníase, e ela ali naquela situação muito difícil, ela então se preparou, conseguiu um pouco de veneno para tomá-lo, e se preparou para tomar aquele veneno. Mas a sua mãe, que estava no plano espiritual, percebendo todo aquele quadro, pede auxílio ao mundo espiritual. E os espíritos, então, vão socorrer. E naquele instante que ela está ali para tomar o veneno, olhando a pequenina, e a pequenina tentando sair, andar pelo chão, porque ela se arrastava, ela olhando sem aquela piedade, mas querendo acabar com a própria existência, o mundo espiritual conseguiu influenciá-la através das vibrações, como se fosse um passe, para que ela entrasse no estado emocional. E ela começa, então, a sentir uma vontade louca de chorar. E no momento que ela sente aquela vontade de chorar emocionalmente, ela se joga para trás, na cama onde ela estava sentada para tomar o veneno, e ela esbarra no copo, e o copo cai, e ela não consegue tomar o veneno. E, ao deitar, chora copiosamente, e o mundo espiritual continua vendo-a em vibrações, até que faz ela dormir. Quando ela dorme, naquele instante que ela adormece, eles retiram do corpo, porque isso acontece com todos nós. Quando nós levamos o nosso corpo ao leito à noite, muitos de nós saímos do corpo, desligamos do corpo e vamos para o plano espiritual. Com certeza tem muitos que não saem do quarto, fica ali dentro mesmo. Mas tem outros que passeiam pela avenida, vão andar por lugar, tem outros que vão para bares, restaurantes, vão para tudo quanto é lugar, de acordo com os seus desejos. Bom, nesse caso, ela então, ao sair do corpo, quando ainda sonolenta, porque ligado ao corpo físico, o espírito perde um pouco da consciência no plano espiritual. E naquele instante que ela está fora do corpo, ela começa a perceber a presença da mãe,
em espírito, que já tinha desencarnado já fazia um tempo, e a mãe ali o abraça, e ela sente aquele abraço afetuoso da mãe. Ao sentir o abraço afetuoso, o mundo espiritual continuou aplicando os passes magnéticos, energéticos, para que ela pudesse ter consciência, porque essa ligação com o corpo amortece na nossa área psíquica, e ela, para ter consciência no mundo espiritual, precisou de ajuda do plano espiritual, para que ela pudesse dialogar com a mãe. E naquele instante que ela tem mais consciência, a mãe, então, começa a falar para ela sobre o brio da mulher, de cuidar daquela criança, de fazer de tudo para que ela permanecesse, mesmo que a morte chegasse pelo processo natural, não que seja provocado, não deveria ser provocado por ela. Bom, nesse momento, a mãe falando para ela, ela começa a se revigorar nos seus pensamentos, nas suas atitudes, e a mãe então narra para ela, para que ela pudesse entender o quadro na qual ela estava inserida. Naquele momento, naquele quadro, naquela dificuldade. Diz que numa vida anterior, em uma outra reencarnação, aquela que hoje está ali na situação de sua filha, foi a sua amiga. Elas eram amigas. E a amiga estava prestes a casar com uma determinada pessoa. E ela, pelo comportamento moral desajustado, se envolveu na relação daquele relacionamento da amiga, e a amiga, então, ou aquele que meio desequilibrado também, largou a amiga. E a amiga, naquele momento, naquela vida, ela tentou cometer o suicídio, mas não cometeu. Perderam, ficou com dificuldade. Ela, então, se namorou com o noivo da amiga, e naquela reencarnação, depois, ela deixou, porque ela tinha um comportamento desajustado. Bom, a vida passa. Há o desencarne, reencarna de novo. E numa nova reencarnação, só que agora ela nasce no seio familiar. Agora a amiga nasce como irmã dela. E de novo, aquele que a amiga, que agora é irmã, encontra em vidas naquela nova reencarnação, se apaixonam, se aproximam. E mais uma vez, ela penetra no relacionamento da irmã e provoca dificuldade, só que nessa reencarnação, a irmã comete o suicídio. Ao cometer o suicídio, o quadro de quem comete o suicídio gera lesões seríssimas na estrutura, pela forma como comete o suicídio, num próximo corpo fisiológico, porque é preciso que aquela energia desajustada seja agora recomposta numa nova reencarnação. Bom, e aí fala que agora ela reencarna de novo, reencontra aquele que ela sempre se aproximava e interferia no relacionamento, e agora a irmã nasce com uma filha, com aquela dificuldade que ela tem responsabilidade. Então vejam, se nós formos olhar só pelo lado material, só pelo lado de uma visão muito curta da existência, a gente acharia que Deus fez alguma coisa errada, que há uma punição para aquela criança, que aquela mãe passando aquela dificuldade, há uma necessidade, há um processo social, ou seja o que for. Ou Deus não é muito bom. Mas se nós olharmos pelo lado da doutrina espírita, nós vamos ver que ela mesmo criou as dificuldades para que pudesse estar naquela situação que está ali. Por isso, que a maior contribuição que o Espiritismo tem para dar para o progresso da humanidade é a transformação de nós mesmos. Entender a situação que nós nos encontramos. Parar para perceber se aquele grupo familiar na qual eu estou inserido é o melhor que eu preciso nessa existência para aprender. Talvez olhar para um, olhar para o outro e falar assim, mas é você? É você mesmo. Abraça, né? Dá um abraço, assim, poxa, eu vi na palestra lá, agora tem que dar um abraço em você, abraça, né? E fica, medita, faz uma prece, porque aquela situação é a melhor situação que nós encontramos. Vejam, eu estou apenas trazendo um dos pontos, mostrando que esse ponto, que é o grupo familiar, que é esse cadinho purificador, é um mecanismo perfeito para ajustar o desequilíbrio da sociedade. Nos diz Allan Kardec, registra Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele vai falar sobre os laços familiares. Ele vai dizer que existem dois tipos de família. As famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. As famílias pelos laços corporais são aquelas que entretêm e permitem a multiplicação da espécie. Geralmente as famílias pelos laços corporais, elas deixam de existir quando a relação, a morte, por exemplo, acontece. O sangue não é o suficiente para entreter o amor. Mas as famílias pelos laços espirituais são aquelas famílias onde as almas se reencontram pelo afeto, pelo amor. Já se encontram com uma certa afetividade.
E ao se reencontrar de novo, embora em roupagens diferentes, se percebe, se adivinham. Então, mostrando que a família espiritual ainda não é a família de agora, é a família do futuro. Porque a gente olha para a família e vê assim, tem uns ali que a gente não vai muito com a cara dele, né? Tem alguma coisa ali, é um filho, é a esposa, que casa, está tudo bem, daqui a pouco ressuma no psiquismo coisas do passado. Então, a gente vê que a família corporal hoje, que nós vivemos, ela se torna filtro da família espiritual do futuro. Então, para que isso ocorra, é preciso, então, que a gente avance e entenda. E diz o nosso codificador, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17, que é do progresso individual que vai haver o progresso social. É da modificação individual de cada um de nós que a sociedade vai se transformar. E o viés que é encontrado para que nós sejamos a contribuir para o progresso da humanidade é o grupo familiar. Não importa o modelo, não importa a maneira, mas esse modelo, essa situação, essa aproximação de almas é para que a gente ajuste e reequilibre. Bom, darei um exemplo que eu dei na primeira parte, só para que vocês tenham uma ideia. Imagine, a gente tem lá, morar num prédio, eu acho que alguns já conhecem essa minha história, né? Que eu sempre repito, e a gente mora num prédio, e vamos lá, que você não goste de lá de um vizinho. Então, quando isso acontece, geralmente quando acontece, aquele vizinho, né, que a gente não vai muito com a cara dele, Deus é tão bom, que bota para morar no mesmo andar que o nosso, já para a gente tentar dar uma ajustada. Mas a gente mesmo assim não quer saber. Quando vai descer o elevador, o vizinho vai descer também, e aí o que a gente faz? Finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com aquela criatura, né, no elevador. É bem assim. No dia da reunião do condomínio, a gente bota a cadeira de costa para ele. Imagina olhar para ele. Tem vizinho que entra com processo contra o outro por causa da goteira do ar-condicionado. Tem tanta coisa. A gente, nessa área profissional, tem um pouco de contato com isso. E aí, só que a gente esquece uma coisa. Primeiro, que a gente esquece que a gente é espírito imortal. Que a matéria não vai ficar o tempo todo. E esquece que também o vizinho é espírito. Não acha que ele pode ser espírito ou não ser espírita, porque todos é espírito. Acreditando ou não, vai ter que reencarnar. Bom, o tempo passa. Tu te programa no plano espiritual, tu percebe, tu recolhe todos os livros, todas as páginas do livro que você escreveu, porque cada dia é a página de um livro que nós vamos ter que reunir essas páginas e encadernar no plano espiritual. E reler. Então a gente pega essa página e lê, tem um detalhe aqui com o vizinho, vamos ter que reencarnar. Reencarna, esquece, olha só que beleza da didática divina. O véu de esquecimento, a gente não lembra o que fez. E aí a gente se programa. Chega aqui na Terra, reencarna, nasce, cresce um pouquinho, já tem uma visão melhor, pode escolher, no meio da multidão se apaixona, casa, e aí nasce aquela coisa linda, maravilhosa. Bochechinha rosada, né? Tira foto, coloca no Face e tal. Eu costumo dizer que da minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce rosa, aquela coisa linda. O pessoal tira foto, e aquela coisa maravilhosa. Bom, o tempo passa, aquela coisa, e você quer dar vida, dar tudo para aquela criança, né, o pai, a mãe, e fica aquela felicidade toda, é aniversário. Imagine se alguém chega perto de ti e diz assim, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. O vizinho que voltou. Então, veja, eu agora tenho uma situação séria. O amor de pai, o amor de mãe, ele é tão grande que eu agora estou aquela animosidade do passado, está começando a deixar de existir. Então, veja, está dentro do mecanismo divino, Jesus já disse isso. O amor cobre a multidão de pecados. Então, vejam, a reencarnação, que o Espiritismo tanto esclarece, é um mecanismo perfeito para a harmonia universal, para a paz universal. Não vai ser justamente através simplesmente de atos externos de um governo para que a paz seja estabelecida, mas é no coração de cada um de nós, porque naquele cadinho purificador nós vamos receber aqueles do passado que nós prejudicamos, como Bezerra de Menezes narra, como André Luiz narra, para colocar no lugar aquilo que tiramos. Vejam, eu aqui estou mostrando apenas no seio familiar, mas os indivíduos que também são contrários aos atos da sociedade, terá que devolver aquilo que, de uma certa forma, tirou. Ou então encontrará dificuldade na sociedade, na próxima existência, aonde não vai perceber. O que, de uma certa forma, está causando as suas dificuldades. Todos, sem exceção. Não tem como lesar perante as leis divinas, sem que tenha que se ajustar perante essa mesma lei. Há um capítulo no livro Céu e Inferno, registrado, escrito pelo nosso codificador, que é o Código Penal da Vida Futura. Quando a gente fala do Código Penal nosso, dá para dar um jeitinho. Tem recurso, tem 300.000 coisas, né? Mas no Código Penal da Vida Futura, que é a lei divina, não tem jeitinho. Se você pensou mal agora de alguém, pronto, já está registrado. Vai ter que colocar no lugar essa energia.
E se você pensou bem, essa energia já está em seu favor. Então, tudo que eu tenho como ação, eu começo a perceber que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Então, daí, a doutrina espírita, ela tira essa bengala psicológica do desculpismo, de botar culpa no outro, de botar culpa no passado, mas começa a mostrar que nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então, quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou começando a construir na minha relação, na maneira como eu entendo, a melhor forma de viver na situação que me apresenta. Na dificuldade social, trabalhista, seja o que for, eu começo então a perceber como eu posso contribuir, me harmonizar, tranquilizar e ajudar para que o progresso possa existir a partir daqueles que Deus colocou ao meu lado. Quando Allan Kardec então trata deste assunto, ele vai justamente abordar sobre a família, ele vai mostrar então que a família espiritual, que é a família do futuro, mas ela passa pela família corporal. Ou seja, a família corporal, ela se torna filtro da família espiritual. Então nós, aos pouquinhos, estamos preparando a nossa família espiritual. Aquele grupo de almas que vão se reencontrar num dado momento e vão poder programar a sua existência. Bom, quando nós lemos o livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, esse livro, ele trata a respeito, principalmente uma análise a respeito daquele tsunami que aconteceu naquela região da Tailândia, das placas tectônicas, que morreram mais de 200 mil pessoas, estavam nas praias, e os espíritos de várias colônias espirituais de vários países, né, de várias partes do mundo, se reuniram para auxiliar aquelas almas, porque quando há esses desastres coletivos, as almas, muitas delas ficam ainda retidas aos corpos físicos e precisam ser ajudadas para serem retiradas. Bom, mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção nesse livro é que Divaldo narra que alguns espíritos, não ligados mais à crosta terrestre, não ligados a nós aqui na Terra, são espíritos de uma outra pairagem, de um outro orbe, porque a casa do Pai há muitas moradas, ou seja, os espíritos não só reencarnam aqui. Nós, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, nós somos espíritos da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem é aqueles que eu já narrei no início, né? Naturalmente, os espíritos da terceira ordem, devido ao comportamento, gera um comportamento social, que pela característica do mundo, é um mundo de provas e expiação. Estamos sendo provados para novas etapas e expiando o passado de erros. Então, o quadro do nosso mundo tem a ver com o nosso grau evolutivo. Se nós mudássemos a nossa evolução para bons espíritos, a Terra deixaria de ser um mundo de provas e expiação, passaria para o mundo feliz, ou mundo, né, de felicidade ao celeste. Por exemplo, nos mundos felizes, numa doença. A infância não tem esse tempo todo. Por exemplo, ninguém fica doente no mundo feliz. Por exemplo, o pensamento, todos adivinham. Aqui na Terra, se fosse adivinhar um pensamento, era uma dificuldade. Ainda bem que a gente não adivinha o pensamento do outro. Mas no mundo superiores, aonde as almas não se permitem pensar mal de ninguém, naturalmente um percebe o pensamento do outro. Então veja que é o que nos aguarda o futuro. Então a doutrina espírita, além de ser essencialmente otimista, ela é futurista. Não aquele futuro, como alguns às vezes narram, que em 2050 vai vir um planeta chupão, vai levar metade embora e a Terra vai ficar uma maravilha. Não vai acontecer isso, não. Não é por aí que vai acontecer esse processo de modificação. Pelo contrário. Até porque, se há 2000 anos Jesus esteve entre nós e disse, amai-vos uns aos outros, e a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, tem uns aí que não dá para amar, não. Jesus já falou, mas não dá ainda para amar. Então, se 2000 anos ainda não conseguimos, não vai ser em 50, 30, 40 anos que a Terra vai se modificar. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com essas revelações apocalípticas que mostram uma coisa terrível, e a doutrina espírita vai desmistificando esse processo. Por isso que ela não tem ritual, não tem nenhuma prática exterior. Ela tem um conteúdo doutrinário, analisado, organizado pelos espíritos, nos leva ao raciocínio, como disse nosso irmão no início, à lógica, ao entendimento, e, naturalmente, quando isso penetra em nossa mente, em nosso coração, nos sensibiliza, nós transformamos isso em comportamento. E quando isso começa a acontecer, nós começamos a perceber. Então, a transformação do planeta, ela só vai ocorrer à medida que nós vamos nos modificando. Bom, mas sempre o mundo espiritual dá uma ajudinha. E esse grupo de almas, diz lá Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, há espíritos vindos de Alcíone que já estão reencarnando na Terra. Muita gente fica assim pensando, vai ser um extraterrestre. Todo mundo fica querendo achar o extraterrestre para ele. Não, está reencarnando igual a gente, não tem diferença nenhuma.
tá? Não vai ser com 2 olhos, 3 olhos, nada disso. Vai reencarnar normalmente. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que aquele vizinho que eu gerei dificuldade em outra vida, ele pode nascer como meu filho? E o que acontece quando alguém que eu tenho animosidade nasce dentro da minha família? Começa a ter repulsa, uma antipatia que a gente não sabe de onde, a origem. Nós temos dificuldade um com o outro, mas geralmente isso está na vida anterior. Bom, esses espíritos de Alcina, que têm um compromisso com Cristo e já desenvolveram essa capacidade moral para auxiliar o progresso da Terra, eles estão reencarnando nas nossas famílias. E não adianta também tentar ficar identificando. É espírito cristal, é índigo, estão inventando um monte de coisa. Não identifica, porque não dá para identificar. Bom, só que tem um detalhe. Quando eu reencarno junto da família de quem eu prejudiquei, psiquicamente nós nos adivinhamos. Agora, quando almas que não têm um vínculo mental-emocional de vidas anteriores conosco, não têm a referência psíquica de desajuste. Então, estão reencarnando entre nós e nos auxiliando a modificar as estruturas. Isso é lento. Isso não é de uma hora para outra. E vão reencarnando para modificar os quadros das famílias, da sociedade. Alguns indivíduos vão ter despontamentos em algumas áreas do conhecimento humano, para ir aos poucos modificando as leis, a transformação dos modelos sociais existentes, até que nós venhamos ter uma humanidade um pouco mais harmonizada, um pouco mais feliz, um pouco mais consciente das suas ações. Por isso que essas experiências que nós vivemos, ela faz parte ainda do nosso crescimento. Bom, e ele diz então que essas almas reencarnando não têm um vínculo com o passado. Então, por isso que a animosidade não vai existir dos pais com seus filhos. Vai achar estranho, porque eles vão estar ensinando algo, alguma coisa. Vão contribuir para que as novas estruturas dos cérebros, ou seja, dos corpos gerados a partir deles, vão ter uma outra conotação. Gente, isso sempre aconteceu na humanidade, desde a época dos Pithecanthropus erectus, dos homens sapiens, das estruturas do cérebro, do novo neocórtex, sempre aconteceu a modificação, através de almas que reencarnam e vão mudando a estrutura. A própria ciência hoje não identifica isso ainda, mas um dia identificará. O próprio Darwin fala da seleção natural. Mas Allan Kardec, ao publicar em 1857 o Livro dos Espíritos, falava da transmigração da alma, de espíritos vindo de outros orbes. O que eu quero mostrar com isso? Que a doutrina espírita, ao trazer essas informações, mostra que cada um de nós estamos inseridos num grande projeto divino. Não é um projeto que vai acabar o ano que vem. Não, todos nós precisamos colaborar com Cristo. Agora vocês imaginem essas almas que estão voltadas para o Cristo, quando elas tiverem suas posições voltadas no bem. Hoje nós temos algumas referências, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantas outras. Imagine que hoje, nós lembrando que fomos contemporâneos a Chico Xavier, a gente, é o Chico, a gente se lembra dele. Bota uma frase ali, acolá. A gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, fala alguma coisa dela, Irmã Dulce e tantos outros. Mas agora imagine quando nas nossas ruas tiver alguns Chico Xaviers, algumas Madre Teresa de Calcutá, ou seja, alguns indivíduos, almas, fazendo bem, mostrando como deve agir no bem. E se nós ainda estamos mornos no amar, pela indiferença dos nossos comportamentos, a gente vai olhar esses quadros, essas pessoas, talvez vamos até ridicularizá-las, mas vamos perceber também que nós não estamos fazendo o que nos compete. Por isso que o progresso vai acontecer, independente da nossa vontade. E aqueles que se retardar o progresso, vai ter as suas dificuldades e poderão reencarnar em dificuldades difíceis, mas ao mesmo tempo vão receber a ajuda do plano espiritual. Tudo por onde? Pelo seio do grupo familiar. É nesse grupo familiar que o processo se ajusta para poder o crescimento. Aquela mãe, ao dizer para a filha, no plano espiritual, da responsabilidade que ela tinha sobre aquela criança na qual ela gerou toda aquela deficiência e precisava cuidar dela, ao acordar de novo no corpo físico, ela volta para o corpo e passa a ter uma resolução de fazer de tudo para se manter viva. Por isso que é preciso que quando a gente deita à noite, que nós façamos a nossa prece. Pedimos ao nosso anjo de guarda. O nosso anjo de guarda, para quem não sabe, é sempre um espírito superior. Sempre. É um espírito da segunda ordem, um bom espírito. É um espírito esclarecido, é um espírito que entende sobre as leis divinas. Vejam, mas não é o capataz. Ele não vai tirar os problemas da nossa existência.
Ele vai nos dar força, coragem, intuição, para que a gente resista, para que a gente continue. Ele não vai fazer mágica nenhuma, até porque não cabe isso aos espíritos. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos um anjo de guarda, um bom espírito, que demos o nome que queremos dar. Ao fazer a prece à noite, pensamos neles. Pedimos orientação para uma dificuldade com alguém, para um diálogo com alguém que a gente não consegue falar no estado de vigília, para um filho problemático, para o esposo, para a esposa, para alguém que nós temos dificuldade, para ir diminuindo essa animosidade. Porque a Terra, mais do que nunca, precisa de mentes que vai voltada para o bem, para ir modificando o quadro, mas não ficar mentalizando coisas distantes. Às vezes a problemática está ali, ao seu lado, junto com aqueles que Deus colocou ali do seu lado. Porque à medida que nós vamos nos harmonizando, vai harmonizando também as casas ao lado, vai harmonizando o prédio onde nós moramos, vai harmonizando a rua, vai harmonizando a cidade. Mas é um processo lento, mas é um processo verdadeiro. Por quê? Porque a ação do mundo espiritual, como ocorre aqui, desde que nós entramos, age em cada um de nós, atendendo dores, sofrimento. Muitas das vezes operações espirituais são realizadas. Ah, vocês poderão dizer, mas Sidney, isso só acontece na casa espírita? Não. Acontece também lá na igreja. Acontece também em qualquer lugar onde o homem se reúne para o bem. Porque a equipe espiritual, o mundo espiritual superior, os bons espíritos, atendem a humanidade em qualquer lugar. Não tem preferência de A, de B. Na questão 838 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, toda crença é respeitável? E diz os espíritos, toda crença que conduz o homem ao bem é respeitável. Condenável é que conduz ao mal. Então, todo local onde está se dando ênfase à paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio dos indivíduos, os bons espíritos estão ali. Mesmo que os homens, talvez que a coordenem, estejam desajustados. Mas tentemos olhar com um olhar de bondade. Alguém está sendo beneficiado, alguém está deixando vício, alguém está deixando desequilíbrio, como acontece na casa espírita. Ao tomar um passe, muitas das vezes nós renovamos as energias, renovamos o nosso pensamento, modificamos a estrutura, e ao sair daqui, a gente sempre aconselha. Os espíritos, gente, quando vêm para a reunião pública, os espíritos vêm também. Só para vocês terem uma ideia, nós somos cerca de 7, 8, quase 8 bilhões de seres na Terra. A população invisível que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então, se for dividida, mais ou menos 5 para cada um. Então, quando a gente vem para o centro espírita, muitos não entram no centro espírita. Tem muitos que não é espírita. Espírito que não é espírita. Não quer, não. Esse espírita não vai entrar. Fica tudo lá fora. Então, eu aproveito para dizer, quando vocês saírem, aproveita, sai no meio da multidão, rindo, de preferência, né? Porque vocês vão passar ali, o espírito vai ficar te procurando, oh, cadê fulano? Aí você mudou a coloração da tua aura, do teu pensamento, e ele vai ficar assim, ah, cadê fulano? E perde. Aí você fica uma semana sem aquela vibração, né, negativa. Mas não te preocupa, não. Na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro pensamento negativo, ele te acha. Ah, fulano lá. Aí continua a simbiose psíquica de novo. O que eu quero dizer com isso? A presença dos espíritos existe? Existem. E como é que eu lido com ela? Como eu lido com o encarnado, do mesmo jeito. Por exemplo, se por acaso um espírito vir começar a fazer fofoca no meu ouvido, ou falar coisas negativas, ou botar pensamentos ruins, eu paro, faço assim. Ouço um pouquinho e digo assim, não vou dar campo mental à fofoca de espírito desocupado. Meu filho, vai embora. Ou seja, é você que tem que controlar. É a mesma coisa o celular. Quem não desligou e alguém ligar, vai tacar as músicas estranhas e ele vai ficar com vergonha. A mente funciona do mesmo jeito. Só que precisamos reforçar esse pensamento. Entender como é que o mecanismo funciona. Essa é a proposta do Espiritismo. Não tem nada de mirabolante na doutrina. Não tem nada de sala escondida, de espírito preso em garrafa, ou algo nesse sentido. Não existe isso. Isso é invenção, fantasia, criadas. O que existe é pessoas que, se moralizando, elas conseguem moralizar o outro. São pessoas que, ao fazer o bem, elas conseguem transmitir o bem para o outro, e o outro se transforma, como o Dr. Bezerra de Menezes fez. Então, cada um de nós podemos ser essa luz que vai levar esse ensinamento em qualquer lugar. Não importa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Chega alegre, feliz, transmite a paz, porque é isso que a humanidade precisa. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, cada um, aos poucos, vai passando para o outro. E, naturalmente, nós vamos ter uma família diferente, um grupo familiar diferente, uma sociedade diferente. E, com certeza,
a transformação do nosso planeta de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, que é um mundo transitório, que vai chegar ao mundo celeste ou divino, aonde a paz será estabelecida. Ainda vamos estar envoltos em dores, em sofrimento, em maremotos, terremotos, porque até a entranha da terra tem a ver com o nosso comportamento moral. O dia que nós nos harmonizarmos, a sociedade, a humanidade, a natureza também se harmoniza. Então vejo que a doutrina espírita nos dá a ferramenta, o entendimento. Agir depende de cada um de nós. E nós teremos o livre-arbítrio para agir como há 2000 anos estamos agindo, com muita dificuldade. E para fechar, lembro apenas que certa feita, o nosso codificador, ele foi uma pessoa que, quando encarnado entre nós, além de ter a sua formação no grande castelo de Yverdon, na Suíça, com o nosso grande pedagogo Pestalozzi, ele, pela sua formação acadêmica, ele, além de ser pedagogo, ele conhecia e escrevia mais ou menos 5 idiomas. E quando ele chegou aos 50 anos de idade e teve os primeiros contatos com a doutrina espírita ou com a manifestação dos espíritos, e começou então a perceber que havia uma nova ordem de ideia através daqueles fenômenos, não só pelo magnetismo trazido por Mesmer na Europa, mas também um movimento de inteligência por detrás daqueles movimentos que o magnetismo produzia, e ele então percebe que havia algo a mais, e começa então a estudar esse novo fenômeno, e começa a concluir algumas etapas. Por ele ser uma pessoa que tinha essa capacidade linguística de falar e escrever em outros idiomas, ele começou a se corresponder com várias pessoas. Ao publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, na França, ele publica a sua primeira edição com 502 questões. Depois ele publica uma nova edição e ampliou hoje para 1019 questões. Mas a primeira edição foi em 502. Bom, quando ele publicou essa obra, muitos, naquele período, vejam que é meado do século XIX, muitos iam na Europa, principalmente na França, para o berço da cultura da época, e adquiriam obras. E foram adquirindo obras, principalmente os médicos, principalmente o pessoal da homeopatia, que era muito na época, e eles adquiriram. Um amigo dele do Peru adquiriu o Livro dos Espíritos e levou para o Peru. E começou então a traduzir do francês para a língua pátria, para principalmente os aborígenes daquela região do Peru. E o amigo então escreve ao Allan Kardec, ao professor Rivaio, Hippolyte Léon Delisle Rivaio, que é o nome de registro do nosso querido Allan Kardec. E ele escreve dizendo assim: professor Rivaio, eu quero narrar uma experiência maravilhosa. Eu comecei então a traduzir o Livro dos Espíritos para os aborígenes aqui da região do Peru. E certa feita, ensinando sobre a reencarnação, um deles me perguntou: quer dizer então que quando a gente morre, a gente pode nascer de novo? Claro, isso pode acontecer. Quer dizer que então quando um amigo meu morre, alguém da minha família morre, vai nascer novamente? Pode acontecer. Quer dizer então que eu posso nascer de novo aqui, entre os meus familiares? Pode acontecer. Eu posso também nascer lá em outros lugares da Terra, em qualquer outro local? Pode. Me responde outra coisa. Os brancos, quando morrem, eles também podem reencarnar em outro lugar? Pode. E eles podem reencarnar em qualquer lugar? Pode. Me responde outra coisa. Quando a gente morre, alguém que eu amo muito morre, pode reencarnar lá no meio dos brancos? Pode. E os brancos podem reencarnar no nosso meio? Pode. Quer dizer, se eu brigar com os brancos, eu posso estar brigando com alguém que eu amo muito? Pode. Então não é bom brigar com os brancos, não. Não é bom. Então veja que a lógica da reencarnação é a base da fraternidade. Aquilo que a Revolução Francesa não é capaz de produzir, da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas a visão da vida após a morte, da volta do Espírito, quantas vezes foram necessárias para ajustar, é a base da fraternidade universal. Então vejam que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, mas é uma doutrina que nos consola, mas ao mesmo tempo nos esclarece. Nos dá uma visão segura da transformação que nos espera cada um de nós para que transforme a humanidade. Jesus nos aguarda para que a gente faça a nossa parte. Não importa como vai ser, mas que a gente faça a nossa parte. E para encerrar, lembro apenas que quando o Dr. Bezerra de Menezes, depois de ter passado a sua peregrinação na Terra, ele retorna à pátria espiritual.
Quando ele é recebido por Celina, a enviada de Maria, Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ela formou uma equipe maravilhosa de operadoras que ajuda, principalmente as pessoas que têm problemas de suicídio. Ela, então, essa Celina, recebeu o doutor Bezerra de Menezes, para que o doutor Bezerra de Menezes, porque faziam parte da mesma falange, para que ele pudesse ser levado para uma pairagem melhor no plano espiritual. Ou seja, uma vibração de um mundo mais feliz. E o doutor Bezerra de Menezes vira para a Celina e fala assim: Celina, se eu posso pedir, peça à nossa mãe, para que eu continue na terra, para ajudar as pessoas que sofrem. E Celina então falou: só um minuto, doutor Bezerra. Se afastou, porque os espíritos se afastam com a velocidade do pensamento, com muita facilidade. E ela então se distancia um pouco e depois retorna e diz assim: foi-lhe concedido, doutor Bezerra de Menezes, tu pode permanecer na terra. Pode permanecer ajudando as pessoas na terra. E ele ficou tão feliz, porque ele queria continuar fazendo bem na terra. E naquele instante que ele ficou feliz, ele ouviu vozes na casa do plano espiritual onde ele encontrava. E ele ouviu vozes falando o seu nome, gritando hosanas, agradecendo pelo bem que ele tinha feito na terra. E ele virou: Celina, que barulho é esse? Ela disse: venha, doutor Bezerra, venha perceber. E ele foi até a sacada da casa no plano espiritual que se encontrava, e ia lá observando o jardim repleto de espíritos, agradecendo pelo bem que ele tinha feito na terra. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo remédio, por isso, por aquilo, pela palavra. E lá no meio daquela multidão, levantou a mão e dizia: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendesse uma luz no meu coração? E ele viu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. É o amor. A única coisa que nós estamos fazendo aqui na Terra, embora a gente se distraia com tanta coisa, é para aprender a amar. O dia que a gente reconhecer isso, a Terra se transformará. Muita paz, que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Se alguém pensou: por que o fulano não está aqui para escutar essa palestra? Nós é que merecemos. E nós possamos levar todos esses ensinamentos, porque a doutrina dos Espíritos é esse. É o ensinamento da razão. E o Espírito, chamado Allan Kardec, simplesmente teve aquela inspiração de fazer as perguntas que nós todos ainda hoje fizemos. E foi respondido pelo amor dos nossos irmãos desencarnados superiores, que nos acolhem e estão hoje aqui conosco, nos assistindo.